Bom dia, você está vendo essa live, assiste até o final, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal do YouTube, porque eu só vou deixar ela 2 dias aqui no feed. Hoje a gente vai falar com o Ronaldo, que é um seguidor, um paciente que tem esclerose múltipla. Ele é autor do livro também Diário do Esclerosado. E no final da live ele vai sortear um livro para quem estiver online. Olá, boa noite. Sempre que eu começo a live eu digo que eu aprendi muito assistindo outras lives, então eu aprendi que eu tenho que pedir para vocês clicarem no coraçãozinho, clicarem no triangulinho que é o encaminhar aqui também e mandar para quem aparecer de azulzinho ali do lado para vocês compartilharem mais a live. Oi, boa noite. Assim que isso aí, coraçãozinho e aviãozinho para mais gente entrar. Vamos ver quem vai ganhar os livros hoje que o Ronaldo prometeu sortear para vocês. A gente não definiu como é que a gente vai sortear. Eu acho que na hora, no finalzinho, ele vai falar: quem escrever aqui embaixo primeiro tal coisa ganha o livro. Então, acho que não tem nenhuma automação para sortear em live. A gente podia fazer quem curtir mais, né? Quem curtir mais, coraçãozinho. Quem compartilhar mais a live no aviãozinho. Quem fizer mais, vamos ver se eu consigo contar. Quem fizer mais ganha o livro daí. Eu ainda não vi as bibliotecas têm prioridade. Importante mesmo dar um livro para a biblioteca. Deixa eu ver. Pronto. Curitiba deu uma esfriada agora, tá? Esquenta, esfria, esquenta, esfria. Não deu pra ficar com a camiseta da M hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Não sei se o fone tá bom. Oh, não para de subir coração, mas o Vamos Verdão. Vou botar o Vamos Verdão aqui. Entrou um pouquinho com o Ronaldo, é um paciente de esclerose múltipla, esclerosado. E no final ele vai sortear alguns livros que ele escreveu também. Tava brincando que em vez de sortear, a gente podia dar pra quem fizer mais coraçãozinho, né? Quem fizer mais. Quem botar mais coraçãozinho aqui do lado, ou quem botar. Quem compartilhar mais a live no aviãozinho pros amigos, poderia ganhar o livro, né? Mas acho que a gente não consegue contar isso. Travou o áudio ou travou o vídeo? Tá travado ainda? E voltou o vídeo, não? Acho que foi porque eu mudei os. Então tá ruim ainda? Destravou? Voltou normal? Eu não tô achando o Ronaldo, acho que vocês vão ficar sem livro hoje. Acho que não vai ter livro hoje. Deixa eu respondendo algumas perguntas, então, enquanto o Ronaldo não entra. Quiser mandar alguma dúvida aqui embaixo da M. Ah, o Ronaldo tá aí. Deixa eu ver, eu tô tentando convidar o Ronaldo para entrar.
Se não, pede pra entrar nessa câmerazinha aqui embaixo, Ronaldo. Você consegue pedir pra entrar ao vivo, eu já te mandei o convite. Falei pra galera que vai ganhar o livro quem curtir mais e quem compartilhar mais. Vamos ver. O Ronaldo tá aqui já, ele comentou, só que eu não... Aí vamos ver. Acho que agora vai dar. Aí. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, pessoal. O pessoal já tava aqui. Eu falei que a gente não sabia como é que a gente ia sortear o livro. Falei que a gente ia dar o livro pra quem curtisse mais, ou comentasse mais, ou mandasse mais a live pelo aviãozinho. Mas a gente ainda não definiu como é que vai ser o sorteio aí, né? Ah, legal. Então me conte, de onde que você é? Conta sua história do diagnóstico, essas coisas. Como é que você foi se parar escrevendo um livro? Certo, vamos lá então. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ronaldo. Cheguei meio correndo aqui, uns minutinhos atrasado. A gente não estava em Caxias, a gente estava viajando. 14 graus aqui na Serra Gaúcha, bem frio. Da onde que você Mas é? moro em Caxias do Sul atualmente. Mas sou natural da fronteira Santana do Livramento com o Uruguai, com o Ribeiro. Então tenho dupla nacionalidade. Resolvi vir morar aqui na Serra. E há mais ou menos quase 13 anos atrás, aí eu tive o meu primeiro surto de esclerose, que na época foi bem complicado. Na época eu não tinha plano de saúde, daí eu era estudante, fazia letras na época, fazia letras em São Leopoldo, na faculdade da Unicinos, e nós morávamos em Porto Alegre, na capital. Então, um dia nós viemos, eu vou contar bem superficial, porque depois o pessoal aí que ganha o livro, né, que fica com a curiosidade também em adquirir depois, vai Ah, poder saber em detalhes, né? Então, eu vou contar meio superficial, assim, mais rapidamente a minha história. E se forem surgindo dúvidas, né, se o pessoal quiser questionar, pode interromper, acredito, né, doutor? E daí a sim, gente com vai, certeza. vai respondendo. E eu lembro que nós íamos passear aqui na cidade de Caxias, a gente não morava aqui ainda, e na casa de um casal de amigos. Nós estávamos num dia frio como hoje, tomando um vinho, né? Tomando um vinho aqui na serra, bastante pinhão, muito vinho no inverno, então a gente estava curtindo ali com os amigos. E eu lembro que a minha mão começou a adormecer, meus dedos. Meu dedo começou aquela dormência chatinha no meu dedo. Mas eu não falei nada para ninguém, continuei tomando vinho, conversando com os amigos e tal. E daí quanto mais as horas passavam, os minutos, mais aumentava a formigação. Aquela sensação de formigamento no meu dedo, passou para o braço, de repente foi para o ombro. Aí comecei a me preocupar. Aí comentei com o pessoal e tal, e eles, será que, sabe, deu um mau jeito na coluna, alguma coisa assim, né? Logo passa, tomou analgésico, alguma coisa. Mas não foi bem assim. A coisa foi se agravando, foi piorando. E a noite foi bem complicado. Daí já começou a passar para a perna direita, e começou a formigar bastante também. Daí nós morávamos em Porto Alegre, no outro dia tínhamos que retornar, porque eu tinha que estudar, fazia estágio na rede do município, dava aula no município lá. E a gente precisava voltar no outro dia. E eu acordei com o meu lado quase totalmente paralisado. Né? E eu não conseguia, eu movia com dificuldade. Aí os meus familiares disseram assim, não, vamos pegar o carro e vamos direto para o hospital, vamos para o Cristo Redentor, que é um hospital bom de Porto Alegre. Vamos lá ver o que está Tava sem acontecendo. convênio na época. Sem convênio na época, não tinha. Porque é jovem, né? Não vai acontecer nada, não precisa, né, de plano de saúde, aquela coisa, né? Mentalidade de jovem ali. Aí chegamos lá no Cristo Redentor, fui muito bem atendido, né? Bem recebido pela equipe.
Eu lembro que passaram vários médicos naquele dia. Todos me faziam muitas perguntas diferentes, né? E eu só dizia, não estou sentindo o meu lado, né? O meu lado ele está dormente, dificuldade de levantar o braço, né? Praticamente eu tinha que pegar com a mão para erguer o outro braço, para caminhar, para descer do carro, para ir para o pronto atendimento foi complicado, né? Foi quase que me arrastando, né? Aí passaram muitos médicos, chamaram neurologistas, passaram residentes, enfim, passaram vários médicos. O último pediu uma punção, uma PL, né, uma punção lombar, o que passou, e pediu uma ressonância, né, uma ressonância magnética. Ali eu fiquei 24 horas internado no Cristo, e eles me disseram que iriam me transferir para o Hospital Conceição, que fica umas 2, 3 quadras dali. Hospital também referência da região ali, né, do SUS, um hospital muito bom. Mas eu pensei que eu ia melhorar, né? Que eu ia tomar alguma medicação, que os médicos iam me medicar, que me dar alguma coisa, mas até então nada, assim, não me deram medicação nenhuma. E as dores só pioravam. Aí, além do formigamento que começou a me dar, começou dentro da minha cabeça como se fosse uma pressão, né? Sobre a minha cabeça, meu cérebro, não sei explicar bem, definir bem, mas era como se fosse uma pressão ali sobre a região craniana. E aí eu relatava para os médicos, pedia medicações, porém eles não podiam me medicar, porque não sabiam o que eu tinha. Na época era bem difícil de diagnosticar a esclerose múltipla. Eu tinha tomado a vacina da febre amarela, os médicos achavam que poderia ser da vacina, então não queriam me medicar. Não me deram nenhum tipo de medicação, até então. Me transferiram às 3 horas da madrugada de hospital, né, para o Hospital Conceição, fiquei lá internado por 5 dias, onde também passaram vários médicos, vários residentes. Daí sim, começaram com medicação, muitos antibióticos, nada passava, eu não conseguia dormir, né? Na ala do SUS era bem complicado na época, eu lembro no Conceição, assim, eu costumo dizer que eu passei por um campo de batalha de guerra, porque lá eles tinham uma sala que se chamava Sala Verde. E nessa sala tinha 50, 60 leitos, assim, uma cama do lado da outra. Não sei se ainda existe, ainda hoje. Mas eu dizia para os meus familiares, eu me sinto num campo de guerra. Parecia, era o cenário para mim. Aí eu não dormia muito pouco, minha cabeça doía muito, eu não conseguia raciocinar direito, as enfermeiras falavam comigo, eu não sabia o que estava acontecendo, minha família vinha falar comigo e eu chegava a perguntar para eles assim, para minha irmã mais nova, que me acompanhou muito, até eu lembro que na época da transferência de ambulância, de hospital, ela foi lá de madrugada para me acompanhar. Aí quando ela já chegou na ambulância, eu perguntei, tu tá me escutando? E ela disse sim, mas eu tô falando porque eu não me dava conta. Era algo que dava uma pressão tão grande, me deixava confuso. Eu não sei explicar, mas eu ficava confuso. Eu não sabia se as pessoas estavam me escutando, se eu estava falando. Eu só sabia que estavam me movimentando, estavam me levando de uma maca para outra, de uma ambulância, e indo para outro hospital. Aí fiquei lá 5 dias internado. E lá eu vi muita coisa. Assim, né, coisas nada boas. E eu, E nesses momentos experiência. já achavam que era esclerose ou ainda estavam pensando em AVC, outra coisa, meningite, não sabiam ainda? A primeira hipótese, eles achavam que pudesse ser meningite. Uma meningite. Depois teve um neuro que foi um dos últimos que me atendeu, né? Que ele disse, olha, pode ser da vacina ou pode ser esclerose múltipla. Mas nós não podemos afirmar porque é o primeiro caso que você está tendo, né? A primeira vez. E a gente tem a vacina que você tomou. Então a gente tem que dar aí o tempo e o espaço e ver o que vai acontecer. Só que nenhuma medicação aliviava. Nada aliviava. E eu fiquei assim por 7, quase 8 meses depois que fui para casa. Eu lembro de uma situação que voltei ao hospital, depois que eu tive alta e continuei
com o lado direito paralisado, formigando. A língua, também eu me recordo que eu acordei um dia, a língua também ela ficou meio travada, meio dormente, mas não cheguei a ficar sem falar. Eu conseguia falar, conseguia me alimentar. E eu lembro que eu voltei um dia lá e tinha uma consulta com uma neuro, e aí eu chorei e perguntei para ela, poxa, quando isso vai acabar? Quando esse pesadelo vai passar? O que eu tenho, né? E aí ela riu e disse, olha, tem que ter calma, tem que ter paciência, vai passar. Mas a gente não pode afirmar o que você tem. Isso há 13 anos atrás. Então, foi bem complicado para mim passar por todo esse cenário, assim. Na minha obra Diários de um Esclerosado, que a gente vai sortear hoje até 3 obras, eu trago cada detalhe, né? Então, estamos ainda em pré-lançamento. O Eu acho que lançamento vai muita ser gente agora. acho que muita gente vai se identificar e está se identificando já, porque acho que vocês sofrem demais nessa fase ainda mais 13 anos atrás, né, que tinha muito menos recurso e conhecimento que tem hoje. Sim, 13 anos quase. Nós estamos em pré-lançamento ainda, né, pela editora, e o lançamento vai ser em julho na Bienal em São Paulo. Ah, que Então, o legal. pessoal de São Paulo que tá aí na live com nós, né, que quiser comparecer lá, nos visitar, estarei lá. E daí você São Paulo, a casou a sua primeira semana faculdade de de São Paulo. letras com Você casou a faculdade de letras com o livro agora, então você terminou a faculdade e fez essa obra, Não, a então faculdade, usou a tua faculdade. não, o livro eu lancei agora e estou no lado, na verdade. Sou mestrando em turismo e hospitalidade. Já sou formado há algum tempo em letras, né? Comecei fazendo letras português e espanhol em São Leopoldo, na Unicinos, finalizei na UX, aqui em Caxias, e também faço gastronomia por hobby. Eu digo que é por hobby, porque teve uma fase ali que eu entrei meio que em depressão dando aula, eu tinha muitos alunos, dava aula de manhã, de tarde, de noite, era demais, muitos alunos, e sempre na rede privada, então tinha muito trabalho, às vezes eu viajava, até no avião, ia corrigindo prova, voltava para casa corrigindo prova. E a própria esclerose, acredito, também colaborou para isso, eu não tinha diagnóstico, né? Não fazia tratamento, não fazia terapia, não tomava nenhum tipo de medicação. Colaborou para que isso acontecesse. Eu tive que procurar uma fuga aí, um escape, né? Porque eu ficava meio agitado em sala de aula, eu não aguentava nem olhar assim, para os alunos. Embora eles me adorassem, assim, vinham conversar comigo, às vezes eu ficava meio de longe, sabe? Eles ficavam me olhando meio estranho. E aí resolvi fazer gastronomia. Então eu sou formado em letras, mestrando em turismo e hospitalidade, vou terminar esse ano agora, se Deus quiser. E a gastronomia também me forma agora esse ano também. E daí, E esse começo da doença te deixou alguma sequela ou você está 100% recuperado já? eu nunca fiquei com sequela. Nunca. Não tive nenhum tipo de sequela. Só na crise. Eu tive 2 crises apenas. Na segunda crise, que faz 6 anos atrás, para 7, foi complicado também. Porque quando eu tive a crise, o médico de Caxias, o neurologista, ele disse, me chamou, né, no hospital, e eu disse, ó, voltou os sintomas e tal. Ele disse, ó, você tem esclerose múltipla. Quando ele me disse isso, me passou 1000 coisas pela cabeça, porque eu já tinha escutado esse termo, mas eu não sabia o que era, eu não sabia né, o que ia ocorrer, se tinha cura, se não tinha. Simplesmente ele disse, olha, não é esclerose, né? Você pode recuperar, você pode não recuperar isso que você tem agora, mas você tem esclerose múltipla. E ele não, sabe? E nessa época eu já tinha plano de ser até hoje. E eu lembro que eu vim para casa assim muito ruim, porque ele me disse que eu teria que usar uma medicação injetável, e até ele falou o nome na época, que era protocolo, que era só pelo SUS, né? Que tem que passar pelo protocolo, que as pessoas não têm escolha, tem que passar pelo protocolo. Eu disse, não, eu não vou me injetar medicação todo dia. Não quero. Sou muito determinado. Eu disse, eu não quero. Existe algum outro tipo de medicação? Eu perguntei para o meu médico.
que na época era de Caxias. Hoje eu faço tudo em Porto Alegre. Meu médico é de Porto Alegre, todos os exames, tudo que eu tenho que fazer, enfim, é em Porto Alegre, porque eu confio mais, vamos dizer assim, nos médicos de lá que me acompanham. E aí ele me falou, olha, existe uma medicação chamada Fingolimod, né? O Guilherme. Porém, pode causar LEMP. Acredito que é esse o termo, não lembro agora. É esse, doutor? É, o LEMP, mas é mais comum com outros remédios. É muito raro o fingolimod fazer LEMP. Isso, mas na época ele me relatou que poderia acontecer, né? E aí eu fiquei preocupado, né? E eu perguntei para ele se eu poderia usar. Ele disse, olha, você pode, mas tem esse risco, tá, da medicação. Aí eu disse para ele assim, olha, eu vou pesquisar um pouco mais, porque eu sempre fui curioso, né? Até porque eu sou pesquisador, então eu sempre vou a fundo, né? E daí, na época, eu lembro que meu companheiro tinha uma viagem para Chicago, numa uma coisa de medicina lá. E eu entrei em casa no computador e achei uma clínica de Chicago especializada em esclerose múltipla. E aí aquilo me deu um alívio, né? Porque aí eu disse assim, olha, eu vou com você, vou marcar uma consulta, né? A gente vai agendar, eu vou lá consultar e vamos ver aí a opinião desse especialista, né? Porque é uma clínica especializada somente em esclerose múltipla. E aí, chegando lá, o doutor me examinou, fez os mesmos exames, né? Físicos ali no momento, olhou os meus exames que eu levei todos os meus exames que eu tinha aqui no Brasil. Ele olhou e sorriu, né, quando eu falei que o médico disse que era perigoso, né, que poderia dar limpo. Ele me olhou e falou, olha, é mais provável você passar ali na rua e um carro pegar você do que essa medicação te fazer mal. Uhum. Aí, ufa, né, dei aquela respirada, assim, eu tenho muito medo de agulha. Aí dei uma respirada, uma aliviada. E se pronto, vai ser essa medicação então aí que eu vou conversar com o meu médico e vou começar a utilizar. E aí ele me falou até, foi muito curioso, porque na época que a gente foi lá, uma enfermeira desse hospital, que é especializada nessa clínica em esclerose múltipla, ela teve o LEMP. E ela chegou aí para a UTI, mas ela chegou a se recuperar e estava totalmente restabelecida, estava super bem. E até ele relatou na época, agora eu não saberia dizer, que naquela época, né, 7 anos atrás, em toda a literatura havia 5, 6 casos, né? Não mais do que isso. Agora eu não saberia dizer. Mas foi bem complicado, assim, a parte da medicação. Então o seu Hoje primeiro eu, remédio foi o fingolimod. sim, continuo com fingolimod até hoje, né? Comecei usando ele diariamente, né, já com um especialista de Porto Alegre, que trata também de pacientes com esclerose múltipla. E depois foi reduzindo, né? Ficou em 5 dias, agora eu estou usando 4 vezes por semana, e os outros dias eu utilizo a vitamina D. E você ficou um tempo sem remédio do diagnóstico até começar? Foi quanto tempo isso? Bom, na primeira crise, a segunda foi 7 anos depois, né? Vai dar quase 14 agora. Então, na primeira crise, eu não tomei nada de medicação. Primeira crise, até 7 anos, me deu a segunda, eu não tomei nada. Mas aí, quando já deu a segunda que eu fiquei internado, fiz a pulsoterapia, a recuperação foi muito rápida, né? Recuperação, o alívio dos sintomas, é muito rápido. Fiquei fazendo pulsoterapia 5 dias. Fiquei super bem, em muito pouco tempo. Aqueles 8 meses lá da primeira crise se tornou 2, 3 semanas. Foi muito rápido. Aí já entramos via judicial, porque o Fingolimod ele é uma medicação absurdamente cara, né? É muito caro. Então nós entramos via judicial pelo Estado, conseguimos. Eu estou utilizando ele até hoje, o Fingolimod. E não tive reação Isso. nenhuma.
E a sua imunidade baixou muito para ele reduzir os dias assim da semana? Que agora foi para 5, foi para 4? Os linfócitos Sim, baixou? baixou bastante, por isso foi reduzindo. Na pandemia, inclusive, eu fiquei tomando três vezes por semana, né, durante a pandemia. E, e ela baixou bastante. E aí o especialista resolveu baixar. E aí agora que passou a pandemia, nós voltamos para 4 dias. Só vou Passamos fazer para um quatro parênteses. dias. Só vou fazer um parênteses, então, tem gente ali que não falou que não sabia da possibilidade de reduzir o fingo. Então, quando a gente usa fingolimod, a gente vai monitorando os linfócitos do hemograma. Se eles estão muito baixos e ficam baixos persistentemente, principalmente abaixo de 200, 300, e não sobe, não sobe, não sobe, a imunidade da pessoa fica realmente baixa ao ponto de ser meio perigoso, assim. Então, a gente começa tirando um comprimido por semana, toma 6 por semana e vê se a imunidade sobe, se não toma 5, se não toma 4, até que a imunidade fique num patamar razoável, assim. Essa estratégia é usada por alguns preferem não usar a estratégia e preferem já trocar por um outro remédio, e alguns preferem usar a estratégia para tomar menos vezes na semana, para manter a imunidade boa e a doença controlada. Então Exatamente. você só começou o remédio na segunda crise, 7 anos depois da primeira. 7 anos depois. Então Foi ficou 7 quando anos com a doença e sem remédio. Isso. Isso aí. Só comecei a utilizar a medicação a partir da segunda crise. Levou menos de 30 dias, acredito que levou, quando a gente entrou aí judicial, para receber a medicação. Mas o Foi bem diagnóstico rápido. veio na primeira crise ou na segunda crise? Na segunda, na primeira não. Ah, na primeira crise não teve diagnóstico, então. Ficou só na Não suspeita e. teve. Só suspeita. Não teve diagnóstico fechado. O diagnóstico ele foi fechado, concluído, quando eu tive a segunda crise. E, e como é que foi Então, no começo tinha só suspeita, e depois que fechou o diagnóstico, como é que você reagiu? Já aceitou? Não aceitou tão bem? Olha, foi bem complicado. Aceitar é um choque. Por isso, a minha motivação de escrever a obra, muitas pessoas um choque, né? E esse choque, ele é devastador. Eu vou usar essa palavra forte. Ele é devastador, assim, quando o paciente recebe o diagnóstico, porque parece que o mundo desaba. Parece que o mundo acabou ali. Daí você vai pesquisar, você vai atrás, você vê muitas pessoas doentes, muitas pessoas sem tratamento, muitas pessoas mal, muitas pessoas ruins, e você pensa, poxa, né, é isso que me espera, é isso que me aguarda, e aí a vida parece que acaba. Aí eu tive que buscar sessões de terapia, foi muito difícil aceitar essa ajuda de terapia com um psiquiatra. Eu faço sessão de terapia uma vez por semana. Foi muito difícil para mim aceitar fazer exercícios físicos. Hoje eu faço exercício físico 5 vezes por semana. Então são 3 vezes de natação, 2 de musculação, mais pedalado. Então a minha vida deu um giro assim, mas no começo foi devastador. Mas para a pessoa poder entender, né, o que está acontecendo e que a doença ela pode sim ser controlada, leva um tempo para a gente conseguir assimilar tudo aquilo e É, colocar, vamos dizer, Comentaram ali também dos critérios. Uma coisa que vem acontecendo é que ao longo dos anos fica cada vez mais fácil e cada vez mais rápido dar o diagnóstico de esclerose. Então, se no passado a gente era obrigado a esperar uma segunda crise, hoje em dia não é mais obrigado a esperar uma segunda crise. Hoje o diagnóstico já pode vir na primeira crise, no primeiro surto. Antigamente era obrigado a esperar uma nova lesão na ressonância. Hoje não, já pode dar diagnóstico com a primeira ressonância direto. Então está cada vez mais fácil e cada vez mais rápido, mais precoce o diagnóstico. E perguntaram aqui embaixo para você qual que foi o sintoma da segunda crise. Foi o mesmo da primeira? foi mesmo, os mesmos sintomas. Mesma coisa, começou no mesmo dedo, a mesma coisa, a mesma sensibilidade, começou no mesmo dedo. Só que não houveram novas lesões. Não teve novas lesões. São apenas 3 lesões.
Na época, eu havia viajado para um país que estava nevando muito, né, e desci do carro de camiseta. Então, poderia ser um choque térmico que reativou as lesões, não sei, alguma coisa assim. Se falou, mas nada se pode afirmar, são hipóteses, porque não houve, as lesões antigas elas foram reativadas, né, não teve novas lesões. E aí o que foi E feito? fez punção lombar? É terrível, né? Mas tive que fazer. E como é que foi isso? Fiz A duas galera não vezes. gosta, hein? 2 vezes? É, duas vezes. Eu fiz na primeira vez, na primeira crise. Na primeira crise eu fiz duas vezes, na verdade. Porque na segunda, o médico mandou para um laboratório de Curitiba. Eu lembro. Foi para um laboratório de Curitiba. E eu fiz duas vezes. Eu lembro que a primeira vez eu fiz deitado e a segunda eu fiz sentado. E assim, ó, sentado, o pessoal é muito bom. Converse com o seu médico, converse com a pessoa que vai fazer o exame, porque é muito bom fazer sentado. Assim, não senti nada. A primeira vez foi muito dolorido, mas na segunda foi bem tranquilo. E o livro você começou a escrever quando? E terminou quando? O livro eu escrevi praticamente ele no primeiro ano da pandemia. Por quê? Porque eu fiquei trancado dentro de casa, porque nós não sabíamos, né, a relação que tinha do Covid com a esclerose. E como as aulas viraram online, né, então fiquei dentro de casa. Então, literalmente, por um ano eu fiquei trancado dentro de casa. Exercícios dentro de casa, comprei alguns equipamentos, estipulei alguns horários para fazer as atividades e fiquei totalmente trancado aqui dentro, sem sair. Meus familiares que saíam em busca de alimento, de outras coisas, mas eu só espiava pela janela. Então, literalmente preso dentro de casa por um ano. Aí, então, para não surtar, né, totalmente, vamos escrever. E agora vai lançar em São Paulo. Isso, e agora então nós vamos lançar em São Paulo, aí, se Deus quiser, na primeira semana de julho. Aí eu pensei ali na pandemia, ó, vou escrever por quê? Porque existe aí uma estimativa de 2,8 milhões de pessoas no mundo, né, com esclerose. E muitas vezes não sabem que estão com esclerose, né? Não sabem os sintomas, assim como eu, na época, não sabia que pudesse ser esclerose múltipla, que era esclerose múltipla, né? Esse nome, que até é um nome que assusta a pessoa na hora que recebe o diagnóstico. Então, eu quero levar o mais longe possível a minha experiência para outras pessoas e poder mostrar para elas que a gente pode lidar muito bem com a esclerose, desde que bem acompanhado, né, com um bom médico ali do seu lado, uma boa terapia, bons exercícios, uma boa dieta, se pode viver muito bem. Isso que eu quero É, passar. eu costumo falar para os pacientes que hoje em dia a gente vive uma realidade diferente de esclerose múltipla. É completamente diferente a gente ver os famosos que hoje em dia têm esclerose, que tiveram um diagnóstico lá em 1980, 1990, e que ficaram anos e anos sem tratar, ou tratando com remédios muito fracos. E hoje em dia, quem é diagnosticado de hoje em diante, 2020 para frente, eu aposto muito fortemente que assim não vai ter as mesmas dificuldades que esse povo teve. Assim, é uma doença completamente diferente hoje em dia, tem medicações super mais modernas, mais acesso à informação, mais acesso a terapias, a terapias não medicamentosas, então acho que vai ser mais fácil mesmo. E falando em nome, o nome desse livro é Diário de um Esclerosado. O que você acha do termo esclerosado? Já vi gente que não gosta, e gente que tem um monte de gente que tem perfil falando esclerosado, não sei quem é esclerosado. Tem bastante gente que usa, mas eu já vi gente que não gosta do termo. Mesmo paciente Sim. mesmo não gosta. É, eu gosto do termo esclerosado, eu achei ele até engraçado, porque as pessoas associam muito, antigamente se associava muito a esquecimento, né? As pessoas esclerosadas, esquecimento. Eu não tive nenhum tipo de esquecimento, não afetou a minha parte cognitiva, então eu pensei que nome que eu vou dar a essa obra, né? O Diário de um Esclerosado. Aí fui, né, como eu já sabia a raiz da palavra ali, esclerosado, depois tem a parte científica, né? Que o que é a esclerose e tal.
Então eu decidi colocar esse nome aí para impactar e chamar a atenção mesmo, né, do leitor, né, que vai ler a obra. Mas já E você tive costumava fazer diário pessoas, mesmo? não entendi. Você costumava fazer diário mesmo ou foi uma coisa só retrospectiva que você foi lembrando depois? Não, eu decidi fazer durante a pandemia. Foi durante a pandemia que eu tive essa ideia. Eu já gravava podcasts, eu tenho um canal de podcasts, então foi até gravando um canal de podcast no meu canal que eu tive a ideia de começar a escrever. Eu escrevi também alguns artigos aqui para a Universidade de Caxias do Sul, pela revista Rosa dos Ventos, inclusive eles estão no meu livro. São dois artigos assim que me motivam a continuar, a prosseguir a jornada e não olhar para trás, por pior que seja, por pior que venham os desafios, porque eu acho que o ser humano sem desafio, sem uma meta, sem objetivo, ele não é nada, né? A gente sempre tem que estar atrás de novos objetivos e novas metas. E eu acredito que a esclerose, se ela for bem tratada, se o paciente andar junto com o seu médico, o seu nutricionista, né? São vários fatores. Todos que estão nos assistindo têm certeza que sabem disso. Não tem erro. Né? Como o próprio doutor falou, são muitas medicações novas surgindo, muitas terapias. Então, acredito que hoje, né, a pessoa mesmo que tem esse baque, né, ao receber o diagnóstico, e se ela tiver essa oportunidade de ler a minha obra, ela vai entender um pouco mais do que eu quero dizer. Tem gente que falou ali que gosta do termo também, mas eu já vi gente que reclama, que falou que não deveria se usar. Mas acho que a pessoa tem que realmente saber. Se ela sabe o mínimo do que está falando, tudo bem. Não pode falar esclerosado com um termo pejorativo, mesmo querendo falar que está esquecido. Mas se for só para denotar um grupo de pacientes com esclerose que se auto-intitulam com isso, por mim está tudo bem também. Sim, sem problema nenhum. E é realmente isso. Hoje em dia, o tratamento, ele é, além da medicação, ele é muito não medicamentoso. Então vai muito da pessoa mesmo. Não adianta tomar o remédio e largar o resto sem fazer nada. E também não adianta fazer tudo e não tomar medicação. Então é medicação, é terapia, é alimentação, é atividade física, tudo isso é muito importante para manter a doença sob controle, para não ter novos surtos, para não ter novas lesões, para não ter novas manchas, e também para se recuperar de eventuais sequelas, para se recuperar de eventuais sintomas antigos que aconteceram, e para ficar bem do resto, porque você não é a esclerose, você tem um coração, você tem que cuidar do seu coração. Você não é agora, a partir do diagnóstico, você não virou uma esclerose múltipla. Você ainda é uma pessoa que tem olhos para cuidar, que tem intestino para cuidar, que tem pulmão para cuidar. Então você tem que continuar se cuidando do resto. Senão você vai ter esclerose sob controle, mas daqui a pouco está infartando porque é sedentário. Ou vai ter esclerose sob controle, daqui a pouco está com tireoide, está com catarata, está com 1 milhão de coisas. Então você não é uma esclerose, você não virou uma esclerose, você tem que se cuidar com inteiro ainda. E é muito bom essas outras coisas, porque eu já vi muitos pacientes, não sei se foi o seu caso, muita gente fala assim, doutor, eu não queria ter esclerose, mas hoje em dia eu sou uma pessoa 1000 vezes melhor do que eu era antes do diagnóstico. Porque antes do diagnóstico eu não fazia nada, eu era emburrado, de mal com a vida, depressivo. E depois do diagnóstico, parece que ligou um alerta em mim que eu comecei a fazer atividade física, eu mudei meus relacionamentos, eu comecei a me alimentar melhor, eu estou tomando remédio, eu estou 1000 vezes melhor do que eu era antes. Então a esclerose foi uma coisa boa na minha vida. Concordo, eu acredito que na minha vida também veio como um benefício, posso dizer, porque eu fiz muitas coisas que, quem sabe, eu não teria feito, né, se eu não tivesse esclerose, como a própria obra. Já estou aí escrevendo o segundo livro, né, eu dividi em duas partes, para o leitor aí ficar com gostinho de quero mais. E, inclusive, nós tínhamos conversado, né, de pedir para as pessoas digitar alguma palavra ali no chat, né, e você anotar o nome da pessoa e depois a pessoa entrar em contato comigo para eu poder encaminhar o livro, né, para essa pessoa. Então, não sei se eu já posso fazer isso, se o doutor me autoriza. Eu acho que sim, deixa eu só ligar meu chat aqui para mim ver. Vou tirar um print quem falar primeiro.
Tá Então bom. vai ser assim, ó. O Ronaldo vai falar Então, tá bom. uma palavra Isso, a aleatória. pessoa vai ter que ser rápida. Vai ter que ser A rápida ao pessoa, a digitar. pessoa vai ter que ser Isso, a pessoa vai ter que ser rápida, vai ter que escrever aqui no chat, e a primeira, às vezes tem delay de internet, mas o primeiro nome que aparecer para mim, aqui nos meus comentários, que tiver falado a palavra certa, que o Ronaldo falar, daí eu vou tirar um print e pode entrar em contato com ele. Deixa Isso eu aí. ver, Vamos deixa lá, eu pegar então. um. Primeira palavra, então, para os que estão conosco, tem que digitar esclerose. Primeira palavra do livro. Vai ganhar. Esclerose. A primeira pessoa que digitar, né, mais rápido aí que o doutor conseguir fazer o print da tela, vai receber a obra em casa aí. Peraí, apareceram aqui. Eu quero, parece incrível, Tem que escrever eu esclerose. quero. Esclerose, Sushi Ibi, foi a primeira que apareceu para mim aqui. Então tá, primeiro livro já. Sushi.ib. Isso Sushi.ib. aí. Deixa eu tirar um print. Vamos fazer os três já, doutor. Daí nós depois podemos Tá continuar bom. um pouco mais o bate-papo. A segunda palavra, então, é aquela que muitos não gostam, né? Vamos lá, então. Esclerosado. Vamos ver. Esclerosado, que muitos não gostam, né? Vamos ver quem digita mais rápido. Vai ganhar também a minha obra de presente aí. Esclerose, Muito feliz. esclerose. Esclerosado é a segunda palavra. Dani G. Oliveira. Aí, muito bem, parabéns. Logo, logo vai chegar na sua casa. E a última palavra, então, essa é um pouquinho difícil, vai ter que digitar rápido. É um pouquinho difícil, tem que ser bom no teclado, mas como o pessoal usa muito o WhatsApp hoje em dia, então acredito que não vai ser tão difícil assim. Bainha de mielina. É a última palavra. Bainha de mielina. Tem que escrever. Vamos ver. Ficar muito feliz aí em poder estar passando esse presente aos seus pacientes aí, aos seus seguidores. Delda. Última palavra. Del Daniele Garcia. Pronto, parabéns. Então, O as três pessoal obras, então, aí. Eu acho que tem gente que tem internet um pouco atrasada e infelizmente não escutou o áudio no tempo, mas foram as três pessoas. Quem sentiu a vontade do livro é só tem os acessos ali nos perfis que a gente compartilhou nos stories hoje. Ah, ok. E não é caro, né, pessoal? É uns R$ 30, pelos que eu vi no site da Amazon, então dá para comprar o e-book, o físico. Quem tiver interesse Isso. em ver como é que É foi bem essa jornada acessível. aí, saber mais. Bem acessível. Isso. Bem tranquilo. Não sei se tem alguma pergunta. Deixa eu ver, se alguém tiver alguma pergunta para o Ronaldo, podem mandar aqui então. Tem mais uns 15 minutos de tempo da live. Depois vocês entram em contato com ele. Eu vou marcar vocês e ele lá no story. Vocês podem entrar em contato com o Ronaldo. Se alguém tiver alguma pergunta aí do que a gente conversou hoje, só escrever aqui embaixo que eu pergunto para ele. Deixa eu ver. Já está disponível para comprar o livro? Estão perguntando. Sim, sim, já está disponível nas principais livrarias, na Amazon também. Então vocês encontram ele lá em e-book também, como o doutor falou. Um valor bem acessível para que todos possam ler, né? Para que todos possam conhecer um pouco aí da minha história bem detalhada, né? Trago muitos detalhes na obra. Eu compartilhei nos stories hoje o perfil dele e tem lá o site para os locais para comprar também. Estão perguntando se você faz alguma restrição alimentar. Não tenho nenhuma restrição alimentar. Minha nutricionista, ela me deixa livre assim para comer, né? Desde que eu coma moderadamente. Mais alguns alimentos, menos outros, né? Sempre bem balanceados, até porque
eu faço bastante atividade física, mas não tem nenhuma restrição, não. Nenhuma restrição. Então, o nome do livro é Diário de um Esclerosado. Então, perguntando quanto de vitamina D que você toma. Eu tomo 4 vezes. Cada cápsula tem 7.000 UI. São 28.000, então, por semana. Estão perguntando como é que foi conciliar doença e trabalho lá no começo. Ah, e foi complicado. Bem complicado. Aí eu ia trabalhar, já na segunda crise, os alunos me ajudavam. Daí eles já pegavam a mochila para mim quando eu chegava, acessavam o elevador. Então, teve a parte boa também, porque eu conseguia assim, fazer muita, me aproximar mais aos alunos, eles também a mim. E você Mas contava, teve a parte tranquilo, os ruim alunos que, sabiam. sim, sim, sim. Daí eu, bem tranquilo para mim contar, falar sobre a doença, bem. Eu tive problema, assim. Foi no começo de aceitação. Mas depois de uns certo tempo, você acaba aceitando, e você sabe que consegue, que você pode continuar, que você pode fazer para melhorar. E aí vai embora. É a vida que segue. É a vida que toca. Perguntaram por que foram duas punções na primeira crise. Olha, não saberia responder. Porque como foram vários médicos que passaram, eu não sei nem qual foi. Não, o segundo eu ainda lembro quem foi. Foi o doutor de Porto Alegre, que mandou para Curitiba. Aí eu não sei o motivo. Pela É segunda que, não, eu, mas ele solicitou. é que geralmente quando a gente faz a punção lombar, é igual coletar sangue. Você não pode simplesmente coletar sangue e mandar para o laboratório, ó, analisa aí. Você tem que falar o que você quer no exame. Então, provavelmente, como a primeira suspeita era de meningite, foi feita uma punção lombar e foi solicitada uma avaliação de meningite. Ó, quero ver se tem vírus, quero ver se tem bactéria, mas talvez não foi feita solicitação para esclerose. E depois que as coisas foram se assentando, eles falaram assim, ó, talvez a gente precise de um novo líquor, agora para ver se tem bandas oligoclonais, ver se tem imunoglobulina, para ver se tinha alguma outra coisa. Então, talvez o primeiro ou foi muito pouca amostra, ou eles não pediram os exames que eles queriam e faltou material para fazer mais análises depois. Ah, provavelmente. Provavelmente seja isso. Porque a primeira hipótese era meningite. Exato. E quando você dava Esse. aula, era visível as suas dificuldades, assim, físicas, tipo elevador e tudo? Na segunda crise, sim. Sim, era visível, eu arrastava o pé, né? Não cheguei a usar muleta, mas eu tinha que subir de elevador, as escadas era complicado. Umas 3 semanas, mais ou menos, esses sintomas permaneceram. Depois voltou normal. Tudo normal, tranquilo. Estão perguntando o nome do médico de Porto Alegre. É o meu neurologista? É, Bom, o médico que pediu o exame para, que era o Dr. Rodrigo Targa, me encaminhou para outro especialista de Porto Alegre que tratava só de esclerose múltipla, né? Ele, claro, ele era clínico, ele tratava de, de, outros, de outras doenças, enfim, e ele acabou me passando esse outro doutor, que é... Fugiu o nome agora. culpa da Esqueci o nome do esclerose. meu médico. Olha se é possível. Ah, mas eu vou É, lembrar então, aqui, vou procurar aqui. perguntaram se tu é de Porto Alegre, mas tu não é, né? Tu é de Caxias do Sul e se trata em Não, Porto não sou de Alegre. Porto Alegre. Eu sou natural da fronteira, Livramento Rivera. Doutor Humberto é o que me trata em Porto Alegre. É o meu médico de hoje, que ele trata É, de muitos pacientes com esclerose múltipla. É ele que me perguntaram aqui, acompanha. perguntaram aqui quanto tempo levou para melhorar da primeira crise. Se cortou o áudio, não consegui entender. Perguntaram quanto tempo demorou para melhorar da primeira crise. 7 meses aproximadamente, 7, 8 meses, foi bastante tempo.
muito tempo. Perguntaram se você acha que é possível a pessoa ter esclerose e não sentir nada, só ter as lesões. Eu não sinto nada, eu não sinto nada. Então é possível. É, talvez se enquadre no termo que a gente chama de RIS, R-I-S, que é a pessoa que nunca teve nenhum surto. E faz uma ressonância por enxaqueca, porque bateu a cabeça, por outra coisa, e se vier as manchinhas na cabeça, se a pessoa nunca teve sintoma nenhum, a gente não chama de esclerose, a gente chama de RIS, que é uma síndrome radiológica isolada, que pode um dia vir a virar esclerose. Mas no seu caso, como você teve 2 crises, o seu diagnóstico é de esclerose múltipla, mas hoje está tão bem controlada que você não sente nada. Então você é um paciente que tem esclerose e que não sente nada. Então você é uma prova viva. É possível, sim. E, inclusive, eu tenho alguns amigos aí no Face, no Instagram, que conversam, e perguntam, mas como que você não sente nada? Não, não sinto nada. Simplesmente eu faço o que os médicos mandam, o que a nutricionista manda, as medicações que tem que usar, ajudar a dormir bem, né? Quem tem esclerose precisa dormir bem, então eu tomo uma medicação para ajudar, para melhor, o Prisma, para dar uma ajudadinha muitas quando eu estou muito ansioso. Quando eu fico muito nervoso, muito ansioso, às vezes dá uma sensação estranha, parece que quer formigar o dedo, assim, sabe? Ou o pé, mas é raro. Só quando eu já sou muito ansioso por natureza, então eu tô sempre ansioso. Então aí, de Pode vez ser em quando a ansiedade ela dá aquele pico maior, sabe? Mas é a única coisa que eu sinto, assim. E às vezes um pouco deve, de mau humor. Diz que o esclerosado aí é muito mal-humorado. De vez em quando eu acordo bem mal-humorado. deve ser um pseudo surto da ansiedade, isso daí que você sente. Então, é comum estresse, calor, ansiedade, voltar a formigar alguma coisa antiga, mas logo passa mesmo, é um pseudo surto. Tem mais gente aqui no chat que se trata com o Dr. Humberto, ó. É Luz no Horizonte o nome do arroba, mas se trata com o Dr. Humberto. Ó, legal. Pediram que hospital que ele trabalha. É no Mãe de Deus. Em Gurimod, é isso? Tá se cortando, doutor. Faz quanto tempo que você está com o Fingolimod? Quase 5 anos. 5 anos e alguma coisa. Perguntaram qual é o seu nome. Ah, é Ronaldo. Pode me procurar aí nas redes sociais, podcast, Ronaldo Dias, eu estarei lá. Perguntaram de quanto em quanto tempo você vai para lá fazer consulta com o Humberto. Olha, quando eu preciso de renovar a medicação pelo SUS, geralmente ele me manda pelo receituário eletrônico. Daí eu não preciso ir até lá consultar. Mas quando eu faço, né, as ressonâncias ali, eu prefiro ir até ele. Né? Ele é um ótimo profissional, está sempre em contato. Quando eu preciso, né, eu envio um WhatsApp, ele prontamente responde, está sempre me acompanhando. Mas eu não vou assim todo mês, não. 2, 3 vezes. E quando a doença está bem controlada, essa é a frequência mesmo. 2 vezes por ano, 1 vez por ano, tudo bem. Tem bastante gente elogiando ele aqui e perguntaram qual é o seu tipo da esclerose. Ah, daí o tipo de esclerose eu até anotei, porque para mim gravar essas siglas, ela é classificada EMRR, emitente recorrente? Isso Isso? mesmo. Então, a remitente recorrente é o tipo de esclerose que dá surtos e fica quieta, dá surtos e fica quieta. Não é os tipos progressivos que ficam piorando, 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 mesmo sem tendo surto. Então, seu tipo Isso, de esclerose é o remitente recorrente. exatamente. Tanto é que no momento eu estou super bem, né? Não, não sinto nada. E o médico lá de Chicago, inclusive, falou que existe uma porcentagem de pacientes que tem 2, 3 crises durante a vida. Isso me deixou bem esperançoso também, assim. Como já fazem É, 14, 15 anos. a gente chama de esclerose múltipla benigna. A gente vê ao longo do tempo que alguns pacientes só vão ter uma crise, 2 crises, por mais que usem remédios, que eu digo às vezes que são fracos, ou remédios iniciais, a gente vê que alguns pacientes não vão ficar tendo crise, crise, crise igual outros.
mas a gente ainda não sabe dizer qual vai ser esse paciente no começo da doença. Então a gente trata todo mundo da mesma maneira, basicamente, mas aí depois de uns 10, 20 anos a gente vê, nossa, esse aqui teve uma doença benigna, que pode ser o seu caso. Esse aqui não, esse aqui teve muito surto, teve que trocar de remédio. Então existe sim a chance de algumas pessoas terem a doença mais benigna, uma esclerose múltipla benigna. Mas é um termo que a gente não usa muito para a pessoa não subestimar a doença. Você, não, a esclerose múltipla benigna, não vou tratar, não vou fazer isso, fazer aquilo. Então a gente não usa muito esse termo para não deixar a pessoa mal acostumada. Mas algumas pessoas sim podem ter essa doença mais benigna mesmo. Exatamente. E, e você fez as duas versões do livro, né? O físico e o e-book, então. E isso está disponível já, né, aí no pré-lançamento. Tem o físico e tem o e-book também. O e-book também é um preço bem acessível para que todos possam baixar aí no seu smartphone, no seu tablet. Eu não gosto, eu prefiro papel, eu prefiro escrever. Então, para os nativos digitais aí que gostam, pode baixar lá. Teve gente aqui que já disse que vai marcar consulta com o Humberto para uma segunda opinião. E estão perguntando se tu tem enxaqueca também. Olha, enxaqueca, assim, raramente, mas não muito forte. Diria normal, assim, de vez em quando está muito quente, mas toma um remedinho e logo passa, nada muito forte. Perguntaram de novo qual que é o seu remédio. Então é o Fingolimod, né, que é um comprimido de tomar todo dia. Mas hoje você está tomando algumas vezes na semana só porque a imunidade tinha ficado muito baixa. Isso, se cortou no Então final. estão me perguntando o que, que deve ser feito quando a doença está em evolução. Olha, Rosângela, se a doença está em evolução, você tem que conversar com o seu neuro para fazer exames e possivelmente trocar o tratamento por alguma coisa mais forte. Porque se a doença está em evolução, mesmo usando um remédio mais básico, você tem que tentar avançar para alguma coisa mais forte, como o Fingolimod e os outros remédios que a gente costuma falar que são de alta eficácia, porque aumenta a chance de você conseguir controlar a doença. Mas infelizmente alguns pacientes têm um perfil de doença mais agressiva, que às vezes mesmo usando remédios de alta eficácia também continuam com a doença em evolução. Então, é, perguntaram também agora se tu sofre com calor. Mas tu mora em Caxias, né? Então é mais fresquinho. Sim, eu gosto do frio, né? Que estamos numa altitude de 700 e poucos metros, é bem alto. Tem dias que faz quente também. Eu não gosto do calor, mas o calor ele não me faz mal. Eu gosto de praia também. Gosto do frio, mas gosto também do calor. Mas do calor daí para estar na praia. Mas o calor ele não me incomoda, não. Eu escuto muito relatos de outras pessoas portadoras de esclerose que não podem com o calor. Até o meu médico me questionou em uma consulta assim que fez muito calor por aqui, se eu não tinha sentido nada de diferente. Eu disse, não, super bem, tranquilo. Mas eu gosto do calor para uma determinada situação, por exemplo, estar na praia, aí é bom. E o frio da serra, que é maravilhoso, que eu prefiro, claro, 10 vezes mais o frio, né? Agora deve estar uns 13 graus aqui, acredito. Então é muito bom. Estão perguntando se já foi descoberto a cura da esclerose múltipla. Então ainda não. Eu tenho um vídeo de 1 hora lá no YouTube, Natália, se quiser dar uma olhada. Então ainda não sabemos a cura. Tem algumas pesquisas que prometem ser um caminho, mas ainda nada tão concreto assim. Tem gente que falou que ficou com a visão embaçada. Isso tem fadiga? Pergunta foi para mim? Se tu tem fadiga. Não, não tenho fadiga. Não. Inclusive eu faço natação, musculação, nunca tive fadiga, não. Talvez seja por isso que você não tem. Porque você faz muita coisa, isso é bom para fadiga. Às vezes, se tu virar um sedentário, talvez a fadiga apareça. Então, a atividade física a gente sabe que é o melhor hoje em dia para combater a fadiga, para evitar que ela apareça. Nunca tive fadiga, não. Inclusive, eu tenho treino bem pesado, acompanhado por personal, e ele não dá moleza, não, sabe? Ele sabe que eu sou portador de esclerose, mas ele me trata como qualquer outro aluno dele. Então, o treino é lascado mesmo, é pesado. Sai de lá todo molhado, sai de lá todo acabado. Ele não dá moleza, não. Apareceu o aviso de 20 segundos aqui do meu contador aqui da live que vai derrubar. Então eu quero agradecer todo mundo que ficou. E olhem o livro do Ronaldo.
Tem 15 segundos para se despedir. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado por todos aí que